Fala aí, galera, tudo bem? Professor Daniel Tchepo aqui na área. A gente está aí, ó, na tela, Sete Motivos para Aprender Sistema London. Esse é um livro que está sendo escrito aí por mim, com a consultoria do mestre nacional Tiago Pereira, o TPRO, né? E a gente vai mostrar aí sete motivos para você poder aprender essa abertura fantástica, né? Incrível, usada por muitos grandes mestres, né? Os campeões mundiais, usadas por muitos capivaras também, usadas por todo mundo, né? Eu falo no plural porque o sistema compreende mesmo muitas jogadas, uma complexidade grande de um conjunto de possibilidades, né? Esse é o sistema London. Quer aprender? Então, espera aí que vai sair do forno esse conteúdo. São 23 páginas de muito conteúdo, uma partida destaque, né, do T-Pro, mestre, né, nacional, jogando contra um GM faixa preta, top master. A gente vai manter o mistério aqui. Quem será esse GM, né? Tem que adquirir o livro para descobrir, pessoal. Tem uma análise exclusiva ali dentro e um histórico, né, da London, onde isso tudo começou, por que que ela é tão forte, as estatísticas, enfim, né? Bastante conteúdo aí para você. Só que é o seguinte, esse vídeo é o contrário, vamos enfrentar a London, né? Como enfrentar a London? Então, o T-Pro traz para nós aí uma análise para enfrentar a temida London, né? Tá aí a análise do T-Pro, segue o vídeo, valeu galera, obrigado, se inscreve aí no canal, curte, compartilha, um abraço aí, tamo junto. Fala aí, galera. A gente tá aqui com o mestre nacional Thiago Pereira, o T-Pro, e ele vai mostrar pra gente uma partida. Parece que o jogador adversário de brancas, né? T-Pro de pretas, saiu aí com D4, Bispo F4, Cavalo F3. Parece que ele montou um sistema London pra cima de você aí, mestre. Exato, exato. Vocês veem você está vendo a tela, Daniel? A gente tá vendo sim, pode seguir aí que tá na tela. Boa, boa. Foi a segunda rodada do torneio de Sonora e eu tô de negras. Ele, na verdade, para essa partida eu não, eu vi algumas coisas que ele jogava e, por incrível que pareça, ele jogou aqui, aqui e aqui, né? Eu falei, pronto. Né? Falei assim, ou o cara estudou as minhas partidas e sabe que eu jogo longo, ou ele preparou alguma coisa muito boa, né? Porque ele jogou tudo ao toque, assim, né? Ele é mestre nacional, ele tem um rating de 1.800, mas ele tem título de mestre nacional. Então eu falei assim, bom, aqui eu comecei a pensar, né? Porque eu falei assim, bom, aqui eu devo jogar uma Índia do Rei ou uma Grunfeld, alguma coisa assim, né? E quando ele jogou aqui, bugou a minha cabeça. Eu falei assim, nossa, não acredito. Eu vou ter que enfrentar essa chatice, né? Você ficou quanto tempo aí pensando, mestre? Uns 5 minutos, assim, porque eu tentei lembrar como que eu tinha que refutar isso aí, né? Tipo, não tem uma refutação, obviamente, né? Mas eu tenho que mostrar para mim mesmo o que é satisfatório para as peças negras e ter uma posição decente. Só que aqui eu acabei improvisando um pouco, assim, né? Bom, eu joguei esse lance, que eu acho bem bom, assim, e, e aí ele jogou esse lance. Esse daqui é o sistema Pereira, né? Não é bem o London acelerado, mas, enfim, tá tudo bem ainda para ele aqui, né? E aqui, de novo, eu fiquei pensando, né? O que eu vou fazer aqui, né? Se eu tenho que jogar com C5, se eu vou jogar com C5, ou se eu vou jogar com C6, ou se eu vou jogar com G6, por exemplo, né? Ou se eu vou jogar com B de bola 6, bispo B7, né? Como eu joguei contra um grande mestre russo, é um dos maiores experts da internet, tem um rating super alto,
chama-se Boris Grachev. Inclusive tem vídeo dele com o Carlsen, dele ganhando uma partida que o Carlsen toca no rei, volta e acho que toca numa peça e quer voltar e aí ele fala para o Carlsen jogar e ele perde a partida, assim, o Carlsen perde, entrega a partida. Então eu joguei assim contra esse cara. Os melhores do mundo atualmente jogam com B6, que eu acho bem bom assim, com double fianchetto, né? Mas aqui eu queria alguma coisa diferente, né? Porque eu achei que ele poderia estar preparado. Aí eu joguei a sistema Índia do Rei mesmo. Ele jogou com E3. E aqui tem algumas jogadas. Eu posso jogar aqui C5, posso jogar aqui bispo G7 e posso caçar o bispo dele, né? Eu Pode acho bem jogar até importante. C6, né, mestre? Será que não? Isso, C6 também é uma opção, mas eu acho que aqui eu fui para um outro sistema. Eu joguei cavalo H5, né? Que é uma jogada implementada por Não é Kasparov. prematuro aí, nesse momento? Sim e não. Assim jogava Gary Kasparov nas suas boas datas, em 1997, ele jogou contra o Apple. Ele jogou também contra um outro jogador, contra o Li Kuang, né, recentemente em 2022, num torneio nos Estados Unidos. Eles jogaram nessa ordem. E o Fischer também jogava algumas vezes contra alguns sistemas pouco assim usuais, um cavalo H5 rápido. Mas veja, por que eu jogo o D6 aqui, que é a sutileza, né? Para que quando eu jogar o cavalo H5, ele não tenha bispo E5 atrapalhando as minhas peças. E eu não quero trocar o bispo e nem ter que recuar o cavalo. Porque Esse bispo é muito forte, né, mestre? digamos que esse é um bispo ativo, né? E esse bispo, a minha intenção é caçá-lo, de fato, ficar com um par de bispos e tentar abrir a posição. Então, esse é um dos motivos. Eliminar o bispo forte. Eliminar o bispo que, teoricamente, a gente considera ele Ó, eu como forte. vou. Você tá me dando a oportunidade aqui, mestre, de destacar o seguinte: em breve aí, né, aqui no canal, a gente vai lançar um e-book que eu tô escrevendo aqui junto com o chat GPT e todos os tipos de contribuições aí vindas dos quatro cantos do mundo. E é o seguinte, tem uma partida lá que você joga London contra um grande mestre, que eu não vou revelar o nome agora ainda. E esse grande mestre ele perde a oportunidade de jogar cavalo H5 em vários momentos ali. Hein? Não sei se você está lembrando Uhum. exatamente, mas durante toda a partida ele fica devendo esse cavalo H5, ele não joga, ele perde as oportunidades e você vai dominando a partida ali. Até que as pretas, enfim, abandonam, brancas ganham a partida, você ganhou essa partida. Ela vai estar lá no livro, uma parte da análise dela, porque, Tá, enfim, lembrei da partida, sim, lembrei, vão sim, dar uma sim. acelerada lá e é um exemplo bacana que a gente vai ter para estudar. Um gênio. Sim, eu joguei isso. Guarda, Lembrei. guarda o segredo aí, guarda o segredo porque vai ser lançamento. Eu quero ver a polêmica aí na internet depois que eu fizer esse lançamento aí. Uhum. Ok, e bom, então essa Mas você ordem está de lance. mostrando, eu trouxe isso porque você está mostrando para nós a importância do cavalo H5 aí nesse momento que eu achei que era prematuro. Você está explicando Uhum. que não é prematuro não. Não é. E assim, esse lance não é que veio de mim, tanto que eu te falei que no lance 2 eu tive que entrar em. Digamos que eu não entrei em transe, mas eu entrei numa busca, né? E muitas vezes você olha para o grande mestre, você acha que o grande mestre, não é que ele não sabe, ele já sabe ali. Só que eu estou revisando o que eu estudei e como eram os lances, qual era o plano. Então eu estou desenhando, eu estou ligando esses atalhos no meu cérebro para que eu lembre como eu tenho que colocar em xeque essa situação, que muitos jogam, entendeu? Sobretudo na ordem dos lances. Se não tem o peão de D6 ali, esse plano não funciona. Não funciona, porque vai ser estranho jogar F6 e Exato. vai ficar torto. Assim, e sem Você contar que a se gente sabe. prepara para determinadas situações que você já imagina que vão acontecer, que são estatisticamente, enfim, né? Favoráveis para um lado, vamos dizer assim, tá bom? Tem Favoráveis para um essa, né? lado. É. Tem isso, tem isso. Aí ele jogou aqui. Na partida Li Kuang e na partida Apple versus Kasparov, eles jogaram o bispo G5. Né?
E aí seguiu com H6, bispo H4, G5, cavalo D2, ameaçando tomar aqui, porque se tomar lá, cai aqui. E essa posição é bem favorável, assim, para as peças brancas, porque a dama ataca, vem um bispo desagradável, você não tem D5, vai ter que jogar aqui. Enfim, tem alguns problemas aqui, tá bom? Mas assim, aí a gente não toma, a gente joga cavalo G7, bispo G3, cavalo F5, e segue a partida com C3, bispo G7, e aí tem, né, essas partidas referências. Li Kuang e Kasparov empatou em 2017 Blitz, e tem Apple e Kasparov Internet Blitz 1998. Né? Ambas as partidas, as negras tiveram sucesso. Com o Li Kuang foi empate, e com o Apple, o Kasparov acabou ganhando a partida. Então, então a ideia aqui ele não jogou, provavelmente ele não conhece isso, mas é aceitável esse lance também, não tem nenhum problema. O bispo foi jogado em G7. Obviamente que se ele jogar, por exemplo, H3 para correr com o bispo, é interessante o capturar. Por quais motivos? Porque eu enfraqueço esse peão, debilita a estrutura e tenho chances de também ter contrajogo aqui com o lance C5. Então isso lembra um pouco de Benoni, um pouco de Siciliano Dragão. Então tem algumas semelhanças aí a essa posição. É verdade. Então ele jogou esse cavalo aqui, e aí eu resolvi jogar esse lance aqui, embora a máquina não goste. Aqui eu estou chamando para por exemplo, para um possível lance como quando eu tomar aqui, por exemplo, eu posso transformar essa cadeia de peões em uma Grunfeld, por exemplo. Mestre, você está me fazendo lembrar de um antigo livro de xadrez que eu li lá em Marília, muitos anos atrás, que era Índia del Rey. Era um livro em espanhol fantástico. Fantástico. Quem era o autor? Panov? Não lembro. Como? Panov? Será que era Panov? Talvez. Tinha uns jogadores das antigas aí que eles incitavam essas coisas, né, essas transposições e tal. Né? Não sei se era isso. Né? Muito. Talvez a gente tenha encontrado aí, você tenha falado Panov aí, talvez tenha sido esse mesmo. Mas é um livro antigo. Essa estrutura de peões aparece no livro dele, enfim. Dentro do sistema, né, que a gente estava falando anteriormente aí, o sistema Índia do Rei. Né? Sim, ele jogou esse e aqui eu joguei esse lance aqui. Fantástico, fantástico. Assim, ele me lembra a Pirk, então agora que a gente está no caminho da Pirk, porque é típico de Pirk fazer isso, correto? Exatamente. Nós estamos numa Pirk, certo? E que faz parte do sistema Índia do Rei, é isso que eu estou desafiando aí a contradição aí, se alguém acha que eu estou errado, traz aí nos comentários aí, mas é isso. E aqui assim, se o branco jogar dama D2 e roque grande, eu vou acelerar o ataque e vou com tudo. A5, B4, A4... e a ala da dama vai ferver. Então, esse lance já coloca em xeque o possível roque. Mas professor, eu não poderia jogar A4? Eu jogo B4 e eu acelero o campo. Eu posso jogar B4, A5 e bispo A6, por exemplo. Não sei. Um exemplo, né? Aí ele jogou roque. Você já vê que a barrinha ali já diz que as negras estão um pouquinho melhor. E aqui a pergunta é, eu preciso tomar esse bispo ou não? Depende. É muito forte, né? Ele é muito forte, esse bispo, né? Por enquanto ele não está ativo. Eu tomei. Resolvi tomar, né? Resolvi tomar. Aqui veio a surpresa. Com certeza o melhor lance seria tomar com o peão de H. Mas ele tomou com esse. Parece curioso, porque a coluna está aberta. Eventualmente, esse lance também serviu para ele não colocar o bispo atacando aqui e muito menos o cavalo, né? Então, nós temos um roque aqui protegendo o ponto fraco. Roque natural. A3 para segurar o B4. A6 para segurar o ponto de B5 e possivelmente
seguir E com a C5. estrutura de peões anda bem, né, sólida, Isso. né? Sim, sólida. E aqui me lembra muito mais uma dragão agora, né? Eu vou jogar C5, bispo B7, cavalo D7 e vai transpor para uma siciliana aí, né? Bom, ele jogou esse lance. E aí eu joguei, desenvolvi as peças. Aqui, claro, você vai perguntar assim: é a primeira vez que você joga esse diagrama? Sim, é a primeira vez. Só que eu sei que eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que terminar o desenvolvimento das peças. Você não precisa ficar viajando muito nas posições. Faz Você só precisa sentido, a lembrar das ala da coisas. dama tá atrasada, é. Você precisa desenvolver as peças, que são elas assim, o bispo, o cavalo e a torre e a dama. Então você não precisa ficar calculando muito Você aqui. precisa ativar o potencial máximo do seu exército, né? Exato, é isso. E você tem que encontrar as melhores casas, é isso que você tem que fazer. E claro, obedecendo a configuração que você acabou de montar, são os peões. Cavalo D7, cavalo E4, pulando para G5, e aqui eu me lembrei do quê? Que se eu romper com C5, o que ele vai fazer? Ele pode eventualmente jogar um C3, e quando eu tomar aqui, ele toma com o peão de E. E ele não tem mais debilidade. Então não há mais interesse em jogar C5. O meu interesse é o quê? Bater na debilidade. Então eu quero que ele fique preso nas debilidades e que ele não pule nas casas boas. Fantástico esse lance, hein, mestre? É uma flecha no alvo, é. É uma flecha no ponto fraco. E eu vou bater ali até ele ficar preso. Você vai ver que primeiro você aponta para o alvo fraco, depois você bloqueia e depois você vai atrás de capturar o alvo bloqueado. Porque o alvo imóvel e bloqueado não tem mobilidade. Então, se não tem mobilidade, não tem para onde correr. E é o que eu quero aqui que aconteça com ele. Das outras peças, em termos de Vai exigir, né, uma manobra do exército para defesa, né? Dama D2, ótimo, porque fica na cara do bispo, perfeito. Nossa, e esse tipo de defesa coloca você ainda em debilidade, né? Olha que interessante. Há interesse em trocar cavalo? Não, porque se você olhar para a posição das negras, é uma coisa que eu falo muito para os meus alunos, né? Você não está agredindo, mas você está o quê? Você está limitando os campos de ações das peças dele entrar na sua posição. Como que ele invade a sua posição com as peças dele? Tenta invadir a minha posição, Daniel, com as suas peças. Estou me referindo aos muito cavalos, sólido, muito sólido essa estrutura de peões de negras, né, nesse momento do jogo. E você falou sobre transposição, então por isso que muita gente ama a siciliana também, porque você tá lá no meio jogo numa estrutura e posicionamento muito parecida com a dragão, né? Exato, exato. Então, aqui eu vejo que tem um potencial de expansão de ataque. Porque eu estou armando ainda, eu não tô direto. Eu estou preparando. Eu estou preparando, exato. O golpe está vindo. Tá? Então, filho, vamos ficar ligeiro ali. Ó. Bom, agora veio. Agora aqui nós temos uma Dutch, uma Leningrado. Nós não temos mais uma Pirk. Nós temos uma holandesa, variação Leningrado. Fantástico. Hã? E a iniciativa das negras aí, né? Olha a pressão. Evito a expansão do meu oponente e coloco um cavalo em D5. Aqui eu me lembrei de uma partida muito importante, que é uma partida do Alekhine, que ele coloca um cavalo em D5 contra o sistema London e ele acaba ganhando porque o cavalo não consegue ser retirado. E a partida que eu ganho do Grashev, eu faço algo muito parecido. Eu coloco um cavalo em D5, um outro em H5, depois eu salto para F4 e fico perturbando com o cavalo ali, acabo ganhando a partida por ataque, com as negras. Tá? Bom, aqui tem graves problemas, ele começa a entrar na defesa passiva, né? E aqui me lembra muito, né? Aqui eu preciso tirar o bispo, né? Então eu tiro o bispo para uma casa que eventualmente eu posso pôr o bispo aqui.
É muito melhor ter o bispo aqui do que o bispo aqui, concorda comigo ou não? Sim, Então, mas para então isso você precisa manobrar ele, né? Você precisa de exato. tempos, né? Uhum. Defesa, trocas, evidências. Não há interesse em trocar o bispo dele que não serve para nada, porque o bispo de casas brancas dele atrapalha a harmonia das peças no campo das brancas. Então não há interesse em trocas, há interesse em melhorias de peças contínuas, cada vez mais pressionar as debilidades e ir apertando o adversário. Torre C8 com intenção de futuramente jogar um C5, né? E tomar de torre, por que não? Dama aqui, ameaçando o peão. Dama C7 entregando o peão. Não pode tomar, porque perde a dama. Sim. Não tem para onde escapar. Então esse peão não é uma preocupação. Quando ele faz esse lance, ele está me E, dizendo assim, quer perder rating, né? Fica usando sua dama para ficar caçando peão. É isso, quer perder a fantástico. partida? É, é. Quer perder a partida? Faça isso. Faça Fica isso. usando sua dama para ficar fazendo colheita de peão. Você vai perder partidas adoidado. Veja bem, Daniel, aqui eu até entendo aqui a partida, porque quando ele joga esse, ele escapou do sniper. Sim, ativou, Entendeu? né? Uma É, ameaça, é, entretanto, é uma ameaça furada. furada. Mas quando ele joga aqui, ele está denunciando o golpe. Porque se ele conseguir jogar esse lance que está aí na seta verde, ele toma liberdade na partida. B5, você fala? Não, o lance que está em verde, com a Ah, seta desculpa. verde. Ah, Porque lembra que a debilidade dele não é. Eles não estavam presos aqui. E5, né? Você tá falando. Não, ele tá com a debilidade em E3. É uma debilidade. E4, perdão. E4. Se ele conseguir jogar aqui, ele libera as torres, Não ataca aqui, não tem mais a debilidade. Acabou as minhas nuances Abre a estratégicas. linha toda, né? Cadê a debilidade dele em E3? Não, o que a gente vai fazer? Vai espremer ele. Vai espremer ele e vai falar assim: ó, fique com a debilidade em E3. Voltou. Quer inserir. Quer Isso. Ele tem a inserir intenção de colocar o cavalo ali numa casa colgante ali. isso. Mas veja, quando eu jogo D5, eu acabo piorando o meu bispo de casas brancas. Só que se você for ver, ele tem peças muito mais limitadas do que as minhas. O bispo dele não tem casa, o cavalo dele não tem vida. Então não é só eu que tenho problema, ele também As tem torres estão problema. espremidas, é isso aí. As torres estão espremidas, então A eu tenho dama tá naquele tipo de ataque isolado, né? isolado. Aí eu joguei esse, ó. Porque a troca de dama te favorece, o cavalo defende. Isso. E aqui eu tenho algumas ideias, Daniel. Eu tenho ideias de voltar o bispo e romper em E5, porque se ele jogar cavalo E5 é muito estranho aqui, né? Isso aqui com certeza vai acabar acontecendo algum desastre, né? Par de bispos, né? Enfim, muito Vai forte. acabar Então, acontecendo isso aqui, ó. você tem tempo, né? Enquanto ele está lá ainda em desenvolvimento, você tem tempos. É. Sim, a minha estrutura ela ainda é sólida, porém eu preciso abrir para explorar. Jogou esse A5. Esse A5 ele é importante porque ele dá algumas ideias. Ó. Eu continuo batendo aqui, mas o A5 é para eu jogar isso aqui, ó. Estourar tudo aqui, ó. Ou eventualmente aqui. Sim. E aqui também, né? Que são opções de estourar. Né? Você cria ideias, né? Isso. Depois você vai pensar qual vai ser a melhor forma de romper. Aqui para fixar a casa. Aqui para apoiar o avanço. Cavalo manobrando, porque o cavalo lá na D1 não faz nada. Peguei a casa fraca. Jogou o cavalo para H3 para possivelmente pular para F4.
E E5 é o lance que nós já estamos de olho já tem algum tempo. O cavalo foi para G5, continuei pressionando o bispo dele e fixei a debilidade em E3, lembra disso? Jogou aqui, que eu não gostei muito, porque provavelmente essa casa deveria ficar solta para as torres. É. E agora eu tenho essa ideia que é muito interessante. O bispo vai se dirigir para D6, para bater na debilidade. O cavalo vai se dirigir para uma casa que não tem opositor, para bater no peão de E. Opa, perdão. Boa, boa. E qual que é o lugar da torre aí? A torre tem alguns lugares. Ela pode entrar em E8, ela pode entrar em B8. Pensei em E8 também, por exemplo. Ó, ameaçou. Duplo. Defendi. Aqui vem um lance estranho pela parte dele. Até bispo E2, ok, bispo A2. Tudo bem. Bispo F8 seguindo o planejamento. O meu planejamento é simples. É jogar aqui e em algum momento jogar um G5 e bispo e bater nesse ponto aqui. E não podemos esquecer desse lance. Tomou aqui, que eu considero um lance grave e erro. Porque é uma posição bloqueada, onde os cavalos tendem a valer um pouco mais que os bispos. Mais mobilidade. Exato. E aí, quando ele jogou essa aqui, eu fiquei muito feliz. Se fosse um cavalo aí, né? Trocou de cavalo por cavalo, é outra história, mas enfim. Exato. Aí ele jogou esse com intenções, tirei do perigo, porque vale lembrar que ele não tem esse lance para jogar aqui. Por quê? O sniper tá na Não, posição. ele fez o lance contando que ele ia ter um duplo ali no seu rei, alguma coisa do Talvez um sacrifício, não sei. Então eu tiro do problema, profilático. Jogou aqui olhando para a debilidade, que é tudo que a gente quer. Fixar a torre minha debilidade. Intenções de tirar o cavalo, tem que acontecer bloqueio, isso. né? Lance profilático. Se ele jogar aqui agora, ele perde imediatamente para cavalo cheque. Olha lá a debilidade bloqueada. Então você primeiro fixa, primeiro você olha para ela, fixa e caça ela. Jogou aqui, eu joguei lá. Jogou aqui, eu mandei um cheque. Mandou aqui, eu mandei bispo D6, que já era a nossa intenção. Jogou aqui, que foi terrível, que ele está vendo que vai acontecer aqui um desastre, né? Eu vou tomar em E2, eu vou jogar cavalo H2, vou passar as torres, né? É difícil defender uma debilidade, mas é mais difícil ainda defender duas. E o rei também é uma debilidade, né? Ele tem duas debilidades. Ele tem aqui, aqui e o rei. Né? Opa, Defendeu, tomei e ele jogou aqui, né? E mate. blunder, né? Blunder, né? Tomou esse mate. Mas assim, a posição já era um problema. Mas assim, o que ficou em evidência? Volta só então 2 lances aí, mestre. Aí, desculpa, só pra gente ver o mate em 1 aí, vai, mate em 1. É que se ele jogar para outro lugar, sei lá, ele poderia jogar aqui, mas aí vai tomar o duplo. A posição já é dificílima, né? Blunder. E aí, pessoal, mate em 1 aí. Volta aí, mestre. Vamos lá. Então, eu vou editar aqui depois. A gente segura aí. Mate em 1. Entendi. Perfeita. Eu falo para você, para o segredo das pedras. Eu mostro, eu falo e mostro. Eu falo, aplico e mostro. É só seguir, não tem segredo. Não tem segredo. Eu dominei ele com os soldados. As Então, peças. vamos lá, mestre. Mostra pra nós aí como é que é. Soldados, as minhas peças. Mas mataram a deles. Estrangulou as dele. Petrocena aí por perto. Sufocado. De frente do Campone. Que era mais manobreiro. O outro era do sufoco. O Petrocena era do sufocado. Eu ando, vi observando, herdei isso dele, cara.
Mate em um, mestre. Conta 5 segundos aí e mostra pra nós aí, então.